Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo canal Portugal Legal. Hoje nós vamos falar a respeito de autorização de residência para cidadão europeu. E aí talvez você possa se fazer a pergunta, mas o cidadão europeu, para residir em Portugal legalmente, precisa de uma autorização de residência? Ele precisa de um título de residência se ele já é europeu? Como é que ele faz este procedimento? A quem ele se dirige para fazer este procedimento? Vai ao CEF? Se você não sabe, assiste o vídeo até o final, que nós hoje iremos tratar deste assunto. Para muitos pode parecer simples, mas que gera dúvidas para aquelas pessoas que não estão habituadas, que não lidam com estes assuntos no seu cotidiano. Então, assiste o vídeo até o final, acompanhe e entenda que a autorização de residência para um cidadão europeu também é necessária. Só que existem aí algumas diferenças entre um cidadão já europeu e um cidadão estrangeiro, fora da comunidade europeia. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, meu nome é Renato Koproski, sou advogado. Trabalhamos aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração, à nacionalidade, casamentos e a uma série de outros serviços que fazem parte do nosso pacote. Se está assistindo pela primeira vez, eu queria lhe fazer um convite. Está achando o vídeo interessante? Já deu uma olhada na playlist do canal? Tem muito material a respeito de Portugal, muita informação interessante que pode ser do seu interesse ou talvez do interesse de algum conhecido seu. Portanto, vale lembrar, compartilhe os vídeos com os seus grupos, suas amizades, porque em algum lugar pode haver alguém interessado nestes assuntos. Se pretende entrar em contato com o canal, bem, pode deixar aqui embaixo do vídeo, ou você pode mandar aqui no nosso Instagram, que está aqui na tela. Pode enviar uma mensagem, pode enviar sugestão de pauta. Aliás, este vídeo de hoje é uma sugestão de um cidadão que assistiu a um dos nossos vídeos, um short, videozinho curto, não é? E colocou esta situação. Portanto, mais uma vez, a gente percebe que ainda há dúvidas a respeito disto, e isto é normal, é plenamente normal. E por esse motivo estamos aqui para tentar esclarecê-los. Para vocês, que já são nossos seguidores, que já fazem parte do nosso grupo aqui do canal, nosso muitíssimo obrigado. E sempre lembrando, inscreva-se no canal, dê um like aos nossos vídeos. O like é importante, gente. Por que é importante? Porque ele faz com que o YouTube entenda do interesse pelo assunto e faz com que o YouTube entregue este material para o maior número possível de pessoas. Então, dê o like para o vídeo. É importante. É um simples ato de dar um like, mas ele ajuda muito a fazer com que as informações cheguem ao maior número possível de pessoas. Então, se é assistente do canal pela primeira vez, inscreve, dá o like. Não esquece de marcar o sininho, porque ela é importante, porque cada vez que nós produzimos um novo material e postamos aqui no canal, você será automaticamente avisado pelo YouTube. Muito bem, encerrados os recados, vamos ao que interessa. Vamos então falar a respeito da autorização de residência para cidadão europeu. Assim como qualquer cidadão, seja do Brasil, dos Estados Unidos, da Venezuela, do México, do continente africano, de qualquer lugar que não seja Europa, todos precisam, ao entrar em Portugal, procurar o CEF. Para quê? Para anunciar a sua chegada. Às vezes você nem o faz, porque é onde você se hospeda, o hotel, a pousada, não é? O Airbnb, quem trabalha direitinho faz isto por você. Ele anuncia para o CEF que você chegou a Portugal. Eles têm prazo para fazer isso, eles têm coimas se não o fizerem. Então, aqueles dados que você passa para as plataformas quando faz a sua reserva
são, no momento da sua chegada, transmitidos ao CEF, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que deve encerrar, então, as suas atividades também agora no final deste mês. Estamos aí próximo do encerramento do CEF, e vai passar a ter um outro nome, mas que continua fazendo o seu trabalho. O que ele não vai mais fazer sob esta nova agência é o serviço de polícia. Okay? Mas todas essas questões relacionadas à nacionalidade, a residências, as manifestações de interesse que vão levar a uma autorização de residência, vão continuar sendo feitos por este órgão, que simplesmente vai mudar o nome e entregar algumas funções a outras instituições. Pois bem, se então você é um estrangeiro, um extracomunitário, não cidadão europeu, você faz um processo junto ao CEF que normalmente surge através de um visto consular, e depois do visto você vai então fazer uma entrevista, vai se apresentar ao CEF e vai fazer o quê? O seu título de residência, sua autorização de residência, como também é conhecida. Para aqueles que chegam aqui sem o visto e pretendem ficar em Portugal, pretendem residir em Portugal, o processo é um pouco diferente. Aí você embarca naquela situação. Manifestação de interesse. Existem os casos da CPLP, que tem uma tratativa diferente, tá? Mas, não sendo CPLP e não sendo europeu, resta o caminho da manifestação de interesse, ou visto. Não é? Pela manifestação, você acessa o portal SAPA, insere os seus dados pessoais, insere todo um número X de informações a respeito de chegada, se já tem NIF, se não tem NIF, se tem NIS, se não tem NIS, enfim. Tem contrato de trabalho, é por atividade, enfim, aquilo tudo que você já fez, você tem que informar e provar através de documentos que você insere numa plataforma lá do CEF, do portal chamado Portal SAPA, S-A-P-A, SAPA. É lá que você insere essas informações. E daí, aguarda por uma notícia do CEF que o seu processo foi avaliado e de que o seu processo está apto para que você compareça e faça, então, o pedido do seu título de residência. Isto não é um processo automático, portanto, você primeiro tem que fazer uma parte, que é inserir documentos e inserir informações. Numa segunda etapa, você recebe um e-mail do CEF dizendo, olha, está tudo certo, compareça tal dia e tal local e tal horário. E a terceira etapa, efetivamente, é comparecer. E o resultado vem no número 4, quarta etapa. Você recebe na sua residência, na sua morada, o título de residência. Agora vamos para o cidadão europeu. Como funciona isto? Bem, o cidadão europeu tem facilidades por ser simplesmente um europeu. Mas ele, para residir legalmente em Portugal, também precisa de um título de residência português. Ele também não pode chegar simplesmente aqui, se instalar em Portugal e ficar morando e residindo em Portugal por quantos anos ele bem pretender. Ele, por ser europeu, tem um tratamento diferenciado. E como é que é este tratamento? A quem ele se dirige? Ele vai se dirigir, ao invés do CEF, ou desta nova agência que vai suprir o CEF a partir do dia 1º de outubro, ele vai se dirigir à Câmara da cidade onde ele estiver residindo. Câmara de Lisboa, Câmara de Setúbal, a Câmara de Braga, a Câmara do Porto. É lá que ele vai resolver o processo dele. Não é no CEF, é na Câmara. Agora, ele evidentemente precisa se apresentar dentro de um prazo normal, digamos assim. Chegou em Portugal, ele deve procurar este órgão. Não deixa passar muito tempo. Vá lá, dentro de 30 dias você tem tudo resolvido com os seus documentos, não tem? Então, tendo os documentos em mãos, vá até lá, se apresente e peça
a sua residência legal em Portugal. E o que você precisa levar? Passaporte. E, evidentemente, que deve ser um passaporte europeu. Se você tem dupla nacionalidade, imagine, você é brasileiro, mas tem nacionalidade italiana. Você vai pedir residência como? Pela manifestação de interesse? Ou você vai pedir pela Câmara? Como é que você pensa em resolver o seu processo? Gente, se você tem dupla nacionalidade, passa pela nacionalidade europeia. Por quê? Qual é a vantagem, doutor? A vantagem é que, pela situação normal de estrangeiro, você vai receber títulos provisórios que devem ser renovados. 2 anos, 3 anos. Dependendo ainda da situação, que se você vem para estudo, a história já muda. Você vai ter um título de 1 ano, depois renova para outro, porque ele vai de acordo com o seu estudo. Então, se você é brasileiro, mas tem uma dupla cidadania e essa dupla é uma nacionalidade europeia, você está tranquilo. Porque você vai diretamente à Câmara, apresenta o seu passaporte europeu, apresenta a sua certidão, nem precisa mais de certidão, que você já tem passaporte, você tem o título, você tem a identidade, não é? O bilhete de identidade europeu. Você vai se apresentar, você vai dizer quando você entrou em Portugal, você vai apresentar cópia do ticket de viagem, você vai chegar lá com estes documentos, você vai apresentar rendimentos. Não é? Você precisa dizer também, evidentemente, que você tem como se manter em Portugal. Ou se você já tem um contrato de trabalho, ou se já abriu uma atividade, leve junto consigo estes documentos. Tem NIF, tem NICE, não é? Tem atividade aberta, tem comprovantes de rendimentos. Leve estes documentos, compareça à Câmara, pagam a taxa, é um valor simbólico, e com isto você irá receber por parte deste órgão, a Câmara, documento, uma folha A4 impressa, que é a mesma coisa que o título de residência para os estrangeiros. E com um detalhe, este documento, esta folha de papel A4, ela tem validade de 5 anos. Portanto, você não precisa ficar se preocupando com renovar. Você vai ficar aqui por 5 anos residindo legalmente, sendo cidadão brasileiro, tendo dupla nacionalidade, e no final destes 5 anos você ainda pode requerer o quê? A nacionalidade portuguesa. Você pode fazer valer o tempo de residência, tanto quanto aquele estrangeiro. O europeu também tem direito à nacionalidade portuguesa se ele comprovar a residência aqui durante 5 anos. Portanto, percebam, o procedimento é muito simples. O procedimento não é nada complicado e nada burocrático. E, para quem tem a dupla cidadania, a dupla nacionalidade, passa pela segunda nacionalidade se ela for europeia. Perfeito? E você vai ter um processo que resolve no ato, é no dia e na hora marcada, você sai com o título na mão, você não vai ficar esperando para eles mandarem para sua morada, você vai lá, se apresenta, paga a taxa e recebe o documento. 5 anos. Perfeito? Então, percebam que tem necessidade de fazer isso? Tem. Mas é muito mais facilitado, é muito mais simples do que quem é um estrangeiro que tem uma única nacionalidade e que pretende residir em Portugal e vai passar por todo aquele processo burocrático, demorado, ruim de conseguir vagas e muitas vezes, que é o atendimento do CEF. Então, esse era o recado de hoje. Eu espero, né, que a gente tenha conseguido transmitir para vocês como o processo funciona, porque é muito simples. Ele não é feito por representação, ele é feito presencial, pessoalmente. O próprio interessado deve se dirigir ao órgão, à Câmara, no caso, para resolver este processo. É muito simples.
e o resultado é imediato. Então, se tiverem dúvidas ainda, deixem aqui no nosso Instagram, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E lembra, dá o like para o vídeo, porque ele nos ajuda. E para nós é importante. É importante porque este conhecimento e esta informação vão chegar a mais pessoas. Perfeito? Hoje, sexta-feira, vamos encerrar o dia com esta boa informação. Espero que seja do vosso agrado. E assim como eu espero que seja do agrado, evidentemente que eu espero que tenha tirado as dúvidas daqueles que estão aqui em Portugal, são europeus e às vezes esbarram com a burocracia portuguesa e acabam não fazendo o título ou fazendo um processo, um pedido que na realidade não representa nada a não ser uma grande dor de cabeça a solução. Um grande abraço a todos e até a próxima, que seja breve.